Então, vamos dar continuidade ao estudo de cálculo estequiométrico, dessa vez envolvendo reações sucessivas, né? Vamos olhar aqui como que a gente resolve um cálculo estequiométrico quando tem uma reação sucessiva. Eu sou a professora Ângela Ferreira, eu peço para você curta o vídeo, por favor, e me siga, continue acompanhando o vídeo para entender um pouco mais desse assunto. Bom, o que seria uma reação sucessiva? A reação sucessiva, ela está relacionada com quando você tem um problema que você não tem na reação uma relação direta entre o reagente e o produto, certo? E aí, entre alguma das substâncias ali envolvidas. Então, você vai ter que relacionar isso. Aqui um exemplo, a gente diz o seguinte, ó. Qual a massa de CO2 produzida pela queima de 36 gramas de carbono com excesso de O2? Então, a gente pode observar aqui que você está falando de carbono e CO2 e você não tem uma relação direta para as equações deles, certo? Então, o que a gente faz para a gente encontrar essa relação direta? A gente faz o seguinte, primeira coisa que você tem que fazer no cálculo estequiométrico é verificar o balanceamento, ok? Verificou o balanceamento, ó, um carbono aqui, meio O2 vai dar um O aqui, CO2 mais meio O2 vai dar um carbono, né? E 2 oxigênios, tá certinho. Verifiquei meu balanceamento. Agora eu vou somar a minha equação, né? Para eu ter uma relação direta entre carbono e CO2. Somando, eu vou cortar aquilo que é igual, está em lados opostos, né? Então, beleza, cortei. E o que não cortei, eu vou repetir. Então, aqui vai sobrar carbono mais 1 mol de O2 formando CO2, ok? Beleza, de posse disso eu tenho a minha equação. Agora, eu tenho uma relação direta entre carbono e CO2. Então, eu posso perceber que eu tenho 1 mol de carbono, certo? Para 1 mol de CO2. Belezinha? Então, se eu tenho isso, agora eu posso fazer relação direta deles. A gente pode observar que aqui falou de massa. Se falou de massa, eu tenho que lembrar da massa molecular do carbono do oxigênio, né? Eu tenho que calcular a massa do CO2 e relacionar com a massa do carbono. Então, vamos calcular a massa do CO2. CO2, ó, do carbono é 12, então vai ser 1 vezes 12, vai dar 12. Do oxigênio 16, 2 vezes o oxigênio dá 32. Essas massas normalmente são dadas pela questão ou tá lá na tabela periódica, certo? Somando isso aqui, a gente vai ter um valor de 44 gramas por mol, ok? Beleza. Então, agora, falou de massa, eu posso relacionar os dois. 12 gramas de carbono, né? Está para 44 gramas de CO2, ok? E agora eu vou fazer a pergunta, vou fazer uma linha da minha regra de 3 que faz a minha pergunta, né? Então, quanto que eu vou ter quando eu tiver 36 gramas de carbono? X, né? Aí o que a gente faz? Multiplica cruzado aqui, 36 por 44, 12 por X, e depois o 12 vai passar dividindo, e você vai achar um valor de 132 gramas de CO2, beleza? Essa é uma das formas de fazer uma reação sucessiva. Uma outra forma está aí, uma outra questão está aqui, ó. A fabricação industrial de ácido sulfúrico envolve 3 etapas reacionais consecutivas, que são representadas abaixo pelas equações não balanceadas. Vamos dar um enfoque a esse não balanceado aqui. Aí você tem as 3 etapas e a questão fala, considerando as etapas citadas e admitindo o rendimento de cada etapa da obtenção do ácido sulfúrico por esse método é de 100%,
Então, a massa de enxofre necessária para produzir 49 gramas de ácido sulfúrico é... Então, a gente pode observar que eu quero uma relação entre o enxofre e o ácido sulfúrico. E essa relação aqui não está direta. Certo, beleza. Mas antes disso, eu vou verificar o balanceamento. A questão já falou que não está balanceado, então eu tenho que balancear. Então, vamos lá. Eu tenho 8 enxofres aqui, eu vou ter que ter 8 do lado de cá. Eu tenho 12 oxigênios do lado daqui, eu vou ter que ter... 12 não, 16. Eu tenho que ter 16 do lado de lá. Vou multiplicar aqui, que vai sobrar 8, que também vai ter que ter 8. Então, 8 enxofres aqui, 8 enxofres do lado de lá. 24 oxigênios do lado daqui, a soma dos dois, então, tem que ser 24. Então, eu vou multiplicar isso aqui por 4. 8 aqui é SO3, então 8 SO3 embaixo, formando 8H2SO4, ok? 16 hidrogênios aqui, então 16 hidrogênios do lado de cá. Minha equação está balanceada. Agora eu vou somar, né, as minhas equações para eu obter uma relação direta entre o SO8 e o H2SO4, certo? E tudo aquilo que é igual, tem o mesmo número de mols e está de lados opostos, eu vou cortar. Então, 8SO2 com 8SO2, 8SO3 com 8SO3. Então, eu vou ter SO8 mais aqui 8 mais 4, 12, O2, mais 8 H2O, formando 8 moléculas de H2SO4. Beleza? E a questão aqui embaixo, onde eu marquei aqui de vermelho, está falando de massa. Quer saber a massa do enxofre necessária para produzir 49 gramas de ácido sulfúrico. Então, vamos lá. Escrevi novamente a equação aqui. Falou de massa, a gente tem que calcular a massa molecular do H2SO4 e do S8. Então, vamos lá do H2SO4. 1 vezes 2, né, que a massa do hidrogênio é 1, então vai dar 2. 32, que é a massa do enxofre, vezes 1, vai dar 32. 4 vezes 16, a massa do oxigênio é 16, eu tenho 4 oxigênios ali, dá 64. Somando todo mundo, 98 gramas por mol. Certo? Do S8, 8 vezes 32, né? Vai dar 256 gramas por mol. A gente pode observar aqui, pela equação, que eu tenho 1 mol desse, certo? Para 8 mols desse aqui. Ok? 8 mols desse aqui. Legalzinho? Então, a gente pode escrever a nossa primeira linha. Porque para cada 1 mol, por exemplo, eu tenho 256. E para cada 1 mol desse aqui, eu tenho 98. Então, o que a gente vai ter aqui? 296 gramas de S8 e está para 8 vezes 98. A minha pergunta era: quanto eu vou precisar de S8 de enxofre para produzir 49 gramas de ácido sulfúrico? Então, aqui a gente vai multiplicar cruzado, 256 por 49, né? E 8 vezes 98 por x. Depois desse 8 vezes 98, passa dividindo e você vai encontrar um valor aí de 16 gramas de S8, ok? Belezinha? Então, essa seria uma outra questão. Mais uma aí para a gente ver, seria o seguinte: o primeiro metal usado pelo homem para obter ferramentas e utensílios foi o cobre. No início, foi obtido a partir do elemento no estado livre e depois preparado por aquecimento do minério. O método de preparação do cobre metálico envolve 2 etapas. Aí aqui a gente tem as 2 etapas. A quantidade de cobre em gramas produzida a partir do processo, quando se parte de 47,7 gramas de minério calcocita, Cu2S, com pureza de 100%, é aproximadamente... Bom, o que a gente vai ter aqui, gente?
A gente quer uma relação entre o cobre, né? Quer saber uma relação entre o minério e o cobre, ok? E a gente pode ver que o minério está aqui em cima, né? E a gente tem etapas, né? Tem minério aqui em cima, aqui embaixo também, mas não tem a mesma quantidade de mols, né? E aqui a gente está produzindo cobre, né? Então eu quero saber dessa produção de cobre. Verificando que a equação, se a equação está balanceada, a gente pode ver que ela está balanceadinha essa equação. Então não preciso mexer no balanceamento dela. Eu vou somar, certo? E aquilo que for igual, tiver do lado opostos, eu vou cortar, ok? Então eu vou ter aqui, cortando o CO2O, o CO2O, e vou repetir, né? Eu tenho 2 CO2S, 2 aqui e 1 aqui, então vai dar 3. 3O2, então aqui eu repeti o 3O2, 6 CO, certo? 2 aqui, com 1 aqui, 3 SO2, beleza? Essa é a equação. E eu tenho aqui a minha relação direta desse composto com esse composto. Vamos repetir lá essa equação, certo? Falou de massa, o que eu tenho que calcular? A massa molecular do composto. Então, vamos lá. Cu2S. A massa do cobre é 63,55 vezes 2, 127,1. 32 vezes 1, 32, né? A massa do cobre aqui é 63. Então, eu posso olhar para cá e observar que eu tenho 3 mols desse, ok? Para 6 mols desse, ok? Belezinha? Tá. Então, a gente pode aqui escrever essa relação. 3 vezes 139,1 está para 6 vezes 63,65. E agora a gente vai à pergunta. Eu quero saber, quando eu partir de 47,7 gramas do mineral, quanto de cobre eu vou produzir, ok? Então, aqui a gente multiplica cruzado, depois a gente passa dividindo quem está multiplicando x, né? E aí você vai encontrar um valor de 38,1 gramas de cobre, certo? Eu espero que vocês tenham entendido como se resolve cálculo químico, cálculo estequiométrico com reações sucessivas. Eu espero que vocês tenham curtido entendido, né? Deixa as dúvidas nos comentários, as sugestões. Eu peço que me siga lá no Instagram, Prof. Ângela Ferreira, para quem queira, e o meu muito obrigado.